E vivemos ali, entre o espiritismo e entre a Umbanda e a Quimbanda ali. Minha avó, ela sempre teve um bar. E aqui que entra, eu acho que o período mais forte da minha infância e mais marcante. Porque eu lembro quando às vezes, quando não dava para minha mãe me levar para o trabalho, minha mãe me deixava com a minha avó. E depois de muitos anos, o Espírito Santo foi ministrando para mim: olha, você foi consagrada aqui, 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 aqui. Minha avó me trazia para o bar dela e eu ficava lá no fundo do bar dela e minha avó fazia os trabalhos ali no bar. Minha avó, ela tinha o bar na parte da frente e atrás do bar ela tinha uma pequena salinha onde tinha um monte de santo. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha um monte de santo, embaixo dos santos tinha um monte de bebida, tinha um monte de doce. Eu lembro a minha avó me chamando para esse bar e ela pegava aqueles doces que estavam ali e ela me dava, consagrando a gente. Meu Deus. Né? Meus pais, talvez a família escute isso, é muito forte, é muito forte. Sua avó tá viva hoje? Minha avó faleceu e foi através disso que a minha avó faleceu. Essa entidade veio buscar minha avó e levou minha avó. Ceifou a vida da minha avó. Meu Deus. Ceifou. Sério. Rafa, para você ter uma ideia, para as pessoas que estão assistindo, é tão impactante. Oh. Eu lembro numa vez que eu estava sentado no banco do bar dela e o bar estava vazio, vazio. Ela foi lá atrás, pegou uma garrafa de 51, colocou no copo esse 51, foi lá na frente do bar, começou a jogar assim, ó. Começou a fazer as orações dela. Começou a jogar na frente do bar, entrou nos 4 cantos do bar, jogou nos 4 cantos do bar e jogou um copo de cachaça embaixo da mesa de bilhar. Rafa, em questão de 5 minutos, o bar estava lotado de gente. Lotado de gente. Ela consagrava todo aquele território para os demônios e em troca de dinheiro, em troca de movimento, em troca de sucesso. Em troca de sucesso. Eu cresci com isso, com a ganância do dinheiro, mas lá um pouquinho na frente eu vou contar para vocês sobre a minha libertação, porque teve um período aí um pouquinho mais na frente da minha vida que eu consagrei a minha vida ao demônio. Sem saber, eu consagrei ao demônio. Né? Ao anjo da morte. Meu Deus. Sem saber? Sem saber. Então, o que aconteceu? Passou um tempo, a minha avó, eu tinha um tio que ele foi preso. Meu tio ficou preso durante muitos anos e a minha avó, através de uma oração, a minha avó ofertou a vida dela pela vida do meu tio. Em troca da vida do meu tio, pela liberdade do meu tio. Isso é muito forte, gente, muito forte. E era uma luta, minha avó tinha uma luta com esses demônios, uma luta diária com esses demônios. Ela mais orava esses demônios do que ficava no bar. O bar ficava a metade do dia fechado e a metade do dia aberto. O tempo que estava fechado, ela trabalhava com perfumes. Minha avó vendia, não sei se era Avon. Ô, Rafa, eu lembro como se fosse hoje. Ela tinha uma porta no quarto dela, uma prateleira onde tinham muitos perfumes e eu lembro dela orando nesses perfumes. Consagrando. E a gente sabe que os demônios, eles agem através de dos perfumes, do cheiro. Por isso que a gente tem que orar por tudo que a gente compra, né? Nos lugares que a gente vai. Tanto que tem consagrar. Tanto que tem libertação, quando você está fazendo algum tipo de libertação, você vê que quando o demônio ele se manifesta na vida de uma pessoa, como que os demônios vêm? Cheirando. Ele vem sentindo o cheiro do ambiente, que ele sabe, é o cheiro consagrado. De repente, aquilo que eu sempre falo, cuidado com tudo aquilo que entra na sua casa. Às vezes você ganha um perfume de alguém que, se diz teu amigo que você não conhece, só um presentinho, um perfume para você, é aquele perfume consagrado. Meu Deus do céu. E ela orando naqueles perfumes, eu lembro, e ela vendia aqueles perfumes. Ia consagrando as pessoas que usavam e iam sendo tomadas pelos demônios. E aí, o que aconteceu? Em 5 minutos o bar estava cheio de gente, e eu ali naquele meio. E ela consagrando a gente. Eu lembro, aí meu tio foi preso. Depois dessa fase, eu lembro de uma oração, ela trocando a liberdade de vida dela pela liberdade do filho, que aquele filho dela, para ela, era tudo. Meu tio era tudo para ela. Ela só existia ele, dentre os outros irmãos. Ela amava muito. E aí, eu lembro, Rafa, que no dia que o anjo da morte veio buscar minha avó, olha só que forte. O dia que o anjo da morte veio buscar minha avó, nós estávamos na casa dela. E aí, eu lembro que, olha só como os horários
os horários eles são proféticos. A gente sabe que o período da meia-noite é quando o anjo da morte ele é liberado pelas trevas, né? A gente vê lá em Êxodo, quando o anjo da morte ele sai, né? Qual é o horário? À meia-noite. Ele passa pelo povo de Israel e aquelas casas que não estavam consagradas ao Senhor, ungidas, as vegas das portas não estavam ungidas pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte entrava e ceifava, né? E levava as pessoas. Então, os horários são proféticos. Rafa, meia-noite em ponto, foi estrondoso o que aconteceu naquele dia. A porta da sala da minha avó, onde nós estávamos deitados, a porta da sala dela começou a ser esmurrada. Bum, 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 um barulho estremecedor, estremecedor. Eu lembro que ela acordou assustada, ela estava muito, mas muito assustada, e nós estávamos assustados. Ela entrou até a porta, e quando ela olhou na porta, ela olhou pelo olho mágico, quem que ela viu? O meu tio, que estava preso. Uma manifestação demoníaca do meu tio se apareceu ali na porta pelo olho mágico que ela viu. O meu tio que estava... Não era meu tio, era um demônio que estava na porta, do lado de fora, pedindo, pelo amor de Deus, que ela abrisse a porta. Abre a porta, socorro, gritando muito, era estrondoso o barulho, e ela, assustada, o que ela fez? Ela abriu a porta. Rafa, ela abriu a porta. A hora que ela abriu a porta, entrou sobre a casa um vento muito forte. E não tinha ninguém na porta. Não tinha ninguém na porta. Ela pegou, ela bateu a porta assustada. Meu Deus. Já tinha entrado. O anjo da morte tinha entrado. Rafa, no outro dia... Ó, outro horário profético. No outro dia, o meu pai tinha saído de férias, meu pai me pegou. E ia sair eu e o meu pai de viagem de trem. Eu lembro que fosse hoje. Meu pai colocou a mochila nas costas, despediu da minha família. Nós passávamos pela frente do bar da minha avó. A hora que nós passamos pela frente do bar, era quase meio-dia. Nós subimos, nós conseguimos chegar no topo da vila, que nós íamos pegar ônibus, o telefone do meu pai tocou. Meio-dia. Minha avó ela estava em pé, né? Tinha um moço que contou para nós que ela estava em pé no bar. Do nada, ela infartou. Teve um infarto fulminante. O anjo da morte veio buscar ela. Quer que eu te conte algo mais forte ainda? No outro dia, ao meio-dia, saiu a sentença do meu tio que ele estava sendo liberado da cadeia. Uma vida pela outra. Meu Deus do céu. Então você vê como é forte. As consagrações. Ela entregou a vida a Satanás por ele. Isso, exatamente. Caiu dura, morreu. Ficou um copo de água em cima da mesa, assim, onde ela ia beber. Ela se sentiu mal e ela foi buscar o copo de água. A hora que ela pegou o copo de água que ela colocou, assim, copo de água, ela passou mal, teve um infarto fulminante, caiu para trás e morreu. Morreu. Infarto fulminante. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Aqui nós consagramos, para aqui nós estamos consagrando as coisas. A infância, Rafa, ela tem ceifado muitas vidas, né? Crianças estão sendo consagradas hoje sem mesmo saber. E os pais precisam assistir, precisam estar conectados com essas informações. Você vê, a minha família passou uma vida toda e a gente não sabia disso. Porque daí ali foi um engano, né? A pessoa vai entrando em uma coisa, aí entra em outra, vai se aprofundando. Exatamente. Vai pedindo uma coisa, vai pedindo outra, e você vai entrando numa bola de neve ali. Você acredita naquilo. A pessoa acredita naquilo e é Satanás enganando. Não tem e o caminho é de morte. Não tem outro caminho, não. Não tem. O mais difícil, né, é entender que naquela época não tinha profetas como tem hoje. Naquela época, nenhum crente batia na nossa porta para nos avisar. Eu falo isso para quem está vivo hoje, né? Você que está escutando aí. Se você está nesse caminho, nessa vida aí, ouça esse testemunho, porque espíritos que ficam te pedindo coisas aí, fica te escravizando, vai te levar para a morte. Esse é o caminho, não tem outro não. Não tenho dúvidas. Né? É muito forte. Nós sabemos que hoje, Rafa, nós estamos vivendo a reta final dos tempos, né? Está tudo muito próximo, as profecias estão acontecendo. E eu acredito que nós estamos aí no período da igreja de Laodiceia, onde
todas as profecias basicamente já estão sendo cumpridas, já foram cumpridas, está tudo lá em Apocalipse, a gente entende isso. Guerras contra nações, partes da terra pegando muito fogo, sendo ceifadas pelo povo, partes da terra sendo inundadas pela água, falsos profetas, né? Templos anticristos nascendo e pessoas se levantando a favor do demônio, né? E hoje, qual que é o ponto positivo de hoje? Hoje nós temos muitos profetas, nós temos muitos sacerdotes de Deus pregando a palavra. Sim. Hoje cresceu muito. E hoje nós podemos, por mais que eu falei, naquela época nós não tínhamos ninguém que colocasse para nós, olha, não é isso, é demônio, cuidado, vocês estão no caminho errado, olha, aqui essa é a direção. E hoje nós estamos sendo direcionados a todo tempo. Então, nós precisamos nos aprofundar. Qual que é a importância de você se aprofundar na palavra de Deus? É você ter intimidade para que o Senhor ele te avise antes. O Senhor, na palavra de Deus, fala que o Senhor não deixa que os seus servos estejam desavisados. Ele avisa os teus servos antes de acontecer e abre os olhos dos seus servos. Então, a profundidade no Evangelho te traz maturidade espiritual e conhecimento. Então, é sobre isso. Hoje nós temos muito isso. Eu não sei se a sua avó teve a oportunidade de alguém chegar nela e evangelizar, né? Minha avó não sei se teve, mas meu pai e minha mãe não teve. Entramos aí num barco furado sem mesmo saber se era verdade ou se era mentira, né? Então, assim, eu vejo, no meu ponto de vista, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Para você que assiste, que não é cristão, que não entende a palavra, se aprofunde, busque mais para você entender, né, se realmente o que você está vivendo é de Deus ou que se não é de Deus, né? Então, passei para... Essa foi a minha infância, né? Essa foi a minha infância. Passei... E às vezes não ter medo, né, pastor? De evangelizar. Não precisa de muita coisa. De jeito nenhum. Você pode ser simples, humilde. Não tem dúvidas. Falar Jesus te ama. Sim. Rafa, Às vezes a pessoa tá passando, a pessoa tá ali fazendo um ritual, alguma coisa, mas só ela sabe a opressão que tá acontecendo ali. Você fala um Jesus te ama. Nossa, meu Deus do céu. Olha, você já faz a pessoa ali já falei, peraí. Tem alguma coisa diferente. É que na verdade, preciso saber, né, preciso entender. É que as pessoas hoje acham que você precisa ter uma estrutura para você falar de Deus, você precisa ter evidência para falar de Deus. O Senhor tem usado pessoas que estão fora das câmeras, tem pessoas usadíssimas pelo Senhor fora que ninguém conhece, humildes e que não tem nada. O Senhor está usando tremendamente. Né? Então você não precisa de estrutura, basta você conhecer a palavra. Você já começa, Rafa, a ser um pastor dentro da sua casa. Você que é um homem que não conhece a Deus, comece a ler a palavra, comece a pregar dentro da sua casa para tua esposa, para os teus filhos. Se o sacerdote do lar, que é o pai, e o pilar, que é o pai e a mãe do lar, não estiver posicionado em busca da verdadeira palavra, da verdadeira salvação para sua família, né? Se eles não estiverem posicionados, os seus filhos vão passar toda uma vida consagrado ao demônio, como eu passei. Eu passei isso. Eu passei daí, Rafa, você entender, até os meus 30 e poucos anos com os olhos vendados. Minha vida era um looping de horas sucesso e horas muito no fundo do poço. Eu passei várias e várias vezes e eu não entendia de onde vinha isso. Depois, lá na frente, que nós vamos entender, o Espírito Santo começou a falar, você passou por isso, por causa disso. Ele vai ministrando, por quê? Profundidade. Você passou a ser perseguido daí? Depois? Pastor, eu herdei um espírito geracional, né? Nós falamos de espíritos geracionais que veio lá da minha avó, né? Tudo que estava sobre minha avó, dessas entidades geracionais, ela veio sobre meu pai e veio sobre mim. Então, eu herdei isso, né? Então, eu acredito assim, que veio sobre nós, claro que veio. Sobrecaiu sobre nós. Então, porque eu passei uma infância fardada, né, em uma família que nunca teve nada, que sempre, a maioria do tempo estava passando por guerras e não tínhamos vitória, guerras falidas, né, porque nós não tínhamos a Deus e nós não entendíamos. Então, eu passei uma infância muito difícil. Tanto, para você ter uma ideia, que aos meus 16 anos eu já fui morar sozinho. Minha família, novo, assim. Novíssimo. Minha família passou por uma situação muito difícil. E aí meu pai e minha mãe foram para um lado, morar numa casa de uma tia. E eu fui morar com meu irmão, sozinho, com 16 anos. Meu irmão tinha 17, 18 na época.
Já Nossa. desde cedo, buscando muito. E tinha algo dentro de mim, Rafa. Eu acredito que todos nós, mesmo aquele que está desconectado do Espírito Santo, nós costumamos dizer que o Espírito Santo, ele é como se fosse, não sei se já escutaram isso, mas como se fosse uma transmissão de Wi-Fi. Enquanto você não aceita Jesus como teu suficiente Salvador, o Espírito Santo está desligado da tomada em você. Mais ainda, se tem algo que te guia, que fala, eu lembro que tinha algo ainda que me falava, vai, você vai conseguir, algo que me incentivava a crescer na vida. Mas depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu fui batizado nas águas, que eu comecei a entender, me aprofundar, parece que vem assim, o Espírito Santo vem e ele é ligado na tomada, porque ele começa a fazer parte da sua vida. Então, tem muitas pessoas desconectadas ainda. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?